Deixa eu ver aqui as mensagens que vocês mandaram hoje. Cara, inclusive, ontem eu respondi uma mensagem que mandaram pra mim, mas eu respondi e eu fiquei pensando sobre depois, né? Porque foi um assunto que me interessou. E eu queria falar de novo aqui. Ontem, quem que foi? A Ketali. Ela mandou o seguinte no Live Pix, ó, no final da live eu li. Uma dúvida que... Calma. E rapidinho, me tira uma dúvida. Você disse que é errado termos vício nas redes sociais. Mas eu quero saber de uma coisa, dúvida minha e de muita gente do chat. É errado nós termos vício em ver a sua live? Eis a questão. E eu disse que sim, né? Eu disse que sim, é errado. Mas eu queria aprofundar um pouco mais o porquê que eu acho errado e o porquê que eu acho errado, na verdade, é a questão das redes sociais, né? Qual que é a minha questão com as redes sociais, tá? Coisas como... não existe vício em rede social, foi mal aí, galera. Opa. Discordo, mas enfim, cada um com o seu cada qual. Redes como Instagram, TikTok, Twitter... em geral, essas redes que você scrolla, né, que você atualiza, que você passa vídeo vertical e coisa do tipo, elas têm um algoritmo, né, que é uma linha de códigos que entende ali quais são os seus gostos, o que ela sabe até melhor do que você, que te prende ali, e, portanto, ela te joga esses vídeos, né? Então ela fala, pô, esse cara gosta desse tipo de vídeo, então vamos mandar esse tipo de vídeo pra ele. Esse é um dos jeitos que as redes sociais têm de te prender ali. Uma das formas. Que, inclusive, recentemente, teve um processo que foi vencido por quem estava processando. A pessoa estava processando o Instagram por ser responsável pelo vício dela em rede social. E a Justiça dos Estados Unidos deu esse processo como vencido pra menina. Por quê? Basicamente, o argumento da menina era: o Instagram é uma rede feita com um algoritmo para te prender na plataforma. E a justiça concordou e disse que, de fato, o Instagram teve que pagar $3 milhões pra menina, tá? Então esse é um dos problemas, o algoritmo que te prende ali. Segundo problema, essas redes de atualizar e de passar para próximo vídeo, elas têm um problema que, pelo que eu entendi, ele é muito parecido com o problema que os caça-níqueis geram nas pessoas, que é a questão que faz o seu cérebro ficar ali naquela parada de querer atualizar a timeline ou de querer passar pro próximo vídeo, não necessariamente é o fato dos vídeos serem bons, e sim a expectativa que a sua cabeça gera sobre será que o próximo vídeo é bom? E essa expectativa é o que libera lá o qualquer hormônio que seja que cria o vício. Que é a mesma coisa que acontece no caça-níquel. Porque o caça-níquel, né, aquele cachim, sabe, das máquinas de cassino, ele tem esse mesmo efeito. Você não fica ali querendo puxar a alavanca do caça-níquel porque você sabe que o resultado vai ser bom, mas sim porque a sua cabeça fica num constante será que o próximo resultado vai ser positivo? E isso vicia. Então isso é o primeiro dos problemas pra mim, né? Que essas redes sociais, elas têm mecanismos pra te prender ali. E afinal, a rede social, ela ganha mais dinheiro quanto mais tempo você passar na plataforma. Por quê? Quanto mais tempo o usuário tá na plataforma, mais anúncio é passado pra esse usuário. E, portanto, esse usuário gera mais dinheiro pra plataforma. E, portanto, a plataforma vai fazer e faz várias formas de te prender ali. Esse é o primeiro dos pontos, que pra mim é uma questão. Isso acontece com live? Não, pelo menos com essa intensidade, né? Você não tem um algoritmo que... Quer dizer, pelo menos na Twitch eu acho que muito menos, no YouTube eu acho que pouco também. Até tem os recomendados ali do lado, mas enfim, eles são irrelevantes, né? Quer dizer, são menos relevantes. Mas você não tem um algoritmo que fica te empurrando o conteúdo que ele sabe que você vai gostar. Ele não tem essa questão de você ficar atualizando a timeline da Twitch pra você, ou do YouTube, da live do YouTube pra vir um conteúdo novo. Então esse problema não existe. Ou se existir, ele é muito menor. Porém, qualquer tipo de vício, na minha visão, é prejudicial. Por quê? Se você é viciado em ver live, por mais que não tenha a questão do algoritmo e do atualizar a timeline, você provavelmente fica muitas horas por dia assistindo live. E horas que talvez você esteja deixando de investir em outras partes que são importantes para sua vida, né?
Então, se você ficar 10 horas por dia assistindo live, isso significa que talvez você não tá gerenciando a sua vida social como você deveria, talvez você não esteja cuidando da sua saúde como você deveria, talvez você não esteja estudando como você deveria, talvez você, enfim, né? E isso se aplica para qualquer hábito que você esteja viciado. Vício em ler é um problema? É. Por quê? Porque se você passa 10 horas por dia lendo, por mais que o hábito de ler seja importante, não é a única coisa que você tem pra fazer na sua vida. Você tem que se alimentar, você tem que tomar água, você tem que se exercitar, você tem que conversar com outras pessoas, socializar o mínimo que seja, né? Isso vai se aplicar pra qualquer coisa. Vício em esporte também. Se você passar 10 horas por dia fazendo esporte, né? Você provavelmente vai abdicar de outras partes da sua vida que são importantes. Então, sim, vício em live é um problema? Pra mim é, sem dúvida nenhuma. É diferente do vício nas redes sociais verticais? Eu acho que sim. É bem diferente, até porque... Esqueci o que eu tava falando. Porque o conteúdo ele é longo, né? Então, outro problema que o conteúdo curto ele tá criando nas pessoas é a falta de capacidade de ficar muito tempo prestando atenção numa coisa só. Isso atrapalha o estudo, isso atrapalha relacionamento. Você tá numa conversa longa com uma pessoa, você vai se encher o saco mais rápido. Você tá estudando sobre uma matéria, você vai se encher o saco mais rápido. As pessoas têm menos paciência pra lidar com o tédio, que é uma coisa muito importante, saber lidar com o tédio. Isso, felizmente, a live não cria, porque se você tá vendo uma única live por muitas horas, né, você não tá ali trocando conteúdo e né, tendo ali uma dose de dopamina gigantesca a cada scrollada que você dá. É um pouco diferente, mas não deixa de ser um problema. Resumo da história. Se você consome muita live e você... Porque eu sei que tem gente que usa live como base pra fazer outras coisas. Eu também, né, quando eu tô de manhã trabalhando, tô respondendo e-mail, tô vendo o jogo pra jogar, respondendo a galera que trabalha comigo, eu geralmente deixo uma live de fundo pra ir ali, né, enfim, é como deixar o programa na TV, né? Só que se você assiste a live ativamente por muitas horas por dia, independente de ser a live de outra pessoa ou a minha, é um problema. É um problema, não faça. Quer dizer, reconsidere esse hábito, né? Evite esse hábito. Ficar muitas horas fazendo a mesma coisa e abdicando do resto da sua vida não é positivo, independente do que seja isso que você tá fazendo. Então é isso. Sim. Acho sim um problema o vício na live ou você ficar muitas horas seguidas só vendo live, né? Então temos que parar de trabalhar. Enfim, tem essa questão, eu pensei sobre isso um pouco também, é que a questão do trabalhar, ela infelizmente, hoje em dia, a gente, se não trabalhar, não ganha dinheiro, não come, não dorme, não teto, não toma água, né? Enfim, não faz nada. Então o trabalho, ele na sociedade atual, intrínseco ao ser que quer ter condição de viver direito, né? Só que uma coisa é diferente. Uma coisa é você fazer algo por muitas horas porque você precisa disso. Então, por exemplo, quando a gente é criança, adolescente e até adulto também, a gente fica muitas horas no mesmo ambiente estudando. Mas a gente não fica estudando porque a gente é viciado em estudar. A gente fica estudando porque, como criança, adolescente, uma parte do nosso dever é estudar. Como adulto, uma parte do nosso dever é trabalhar. A gente não fica 8 horas trabalhando por dia porque a gente é viciado em trabalhar. Até tem gente que mas enfim, em comparação ao todo, a grande maioria das pessoas que fica 8 horas trabalhando todo dia, elas fazem isso porque elas precisam, né? E esqueci a palavra. Esse é o horário que ela tem ali, a palavra pra isso. Então acho que é isso, tá ligado? A rotina, não, enfim... Compromisso? Não, é outra palavra, esqueci, mano. Mas é isso, cara. Nenhum vício é bom. Se você reconhecer que você é viciado em alguma coisa ou que você pode estar ficando viciado em alguma coisa. Regime, lembrei. Repense, reconsidere essa atividade. Tenta pelo menos diminuir a quantidade de tempo que você fica nisso. Seja numa rede social, seja vendo live... seja fazendo qualquer coisa que seja, né? Especialmente se você perceber que isso pode estar atrapalhando o resto da sua vida. O problema é que, geralmente, as pessoas viciadas demoram um pouco a perceber que uma atividade está atrapalhando a vida delas, né? Geralmente, as pessoas em volta acabam percebendo um pouco antes, porque tem um pouco mais de lucidez, enfim, pra ver o problema, né? Mas, enfim, é isso, cara.
Tá lá. Falando um pouco mais, né, detalhado, porque ontem eu falei meio por cima demais, mas esse é o meu entendimento aí. E aí eu vi que tinha uma pessoa falando no chat sobre a existência ou não de vícios, né? Ah, vício em açúcar não existe, vício em rede social não existe. Eu já vi esse papo, eu também já vi muito o contrário, né? As pessoas falando o exato oposto. Vício em açúcar existe sim, vício em rede social existe sim. Mas eu acho que pouco importa se existe ou não a nível. Se você tem uma atividade e você dedica muito tempo a essa atividade todos os dias e essa atividade tá gerando problemas na sua vida, essa atividade não é positiva e ponto final. Independente se ciclano, fulano, beltrano concordam ou não que é um vício ou não. Foda-se, o maior foda-se possível pra se tem alguém que acha que isso é um vício ou não. O fato da pessoa achar ou não isso não reflete diretamente na sua vida, tá ligado? Não é porque o cara concorda ou não que é um vício que... Ah, não, pô, já que ele discorda que é um vício, então eu resolvi. Não, completo foda-se. Se tem uma atividade que você dedica muito tempo e você tem dificuldade de diminuir o tempo que você dedica a ela e você percebe que isso tá afetando a sua vida, independente de qual atividade seja, é um problema e reveja, né? Qual é o que você pode fazer. E o primeiro passo é reconhecer, né? Qualquer coisa. Reconhecer o problema, reconhecer que você tá muito tempo ali numa coisa, tá ligado? Mas, enfim, é isso. O equilíbrio é muito importante, né? Assistir... Ah, Mount, então você tá me dizendo que eu deveria nunca mais usar rede social? Não. Não. Eu acho que cada um sabe o quanto cada... Quer dizer, às vezes não, mas enfim, espero que as pessoas saibam o quanto uma atividade atrapalha a vida delas. Geralmente as pessoas não sabem, né? Mas sei lá, Mount, eu não consigo largar o Instagram porque as pessoas com as quais eu interajo, elas estão no Instagram, né? Eu não consigo simplesmente abrir mão do Instagram porque tem um ciclo social muito importante ali que eu não posso abrir mão. Tá certo, tudo bem, tem problema. Continua no Instagram. Agora, por conta disso, precisa ficar 4 horas no Instagram vendo o story de todas as 1000 pessoas que você assiste e que você segue? Ou precisa ficar ver Reels durante 2 horas no seu dia tem realmente a ver com estar no ambiente social do Instagram? Sabe? É o equilíbrio. Pra mim, o jeito que deu certo pra mim foi sair completamente da rede, porque o bônus era menor que o ônus, tá ligado? Os problemas eram maiores do que os benefícios que eu tinha. E pra mim fez sentido sair. Não estar mais presente, porque, sei lá, enfim. Eu entro pra postar uma story. Eu entro pra sei lá, às vezes eu vejo minha lista de mensagens pra ver se tem alguém querendo falar comigo que não tem meu número. E aí, né? Ali é o lugar que a pessoa encontrou. Mas eu percebi que pra mim dava mais certo se eu realmente saísse, tá ligado? Twitter é a mesma coisa. Twitter eu nem mais tenho aplicativo, nem tô lá mais logado no site, o que é bom. Porque às vezes eu falo, não, deixa eu ver os caras mandam o link do Twitter, deixa eu ver essa notícia aqui, sei lá. E aí na hora que eu abro, aparece aquele pop-up, faça login na sua conta. Aí eu falo, deixa eu ver porra nenhuma, não. Mas cada um, imagino que saiba melhor como lidar com a própria, né? Com a própria rotina, com as próprias vontades e tal. Então, se pra você funciona consumir 1 horinha por dia de Instagram, consuma, sabe? Não vejo... Eu ainda acho muito, tá, 1 hora, pra ser sincero. Sei lá, não sei. Sei lá, enfim. Mas é isso, cara. Cada um com a sua. Só se liga que muitas vezes, galera, a gente acaba sendo o último a perceber que a gente tá viciado em algo, né? Que a gente tá ali tão naquela parada que a gente não quer aceitar, né? Fala, não, isso aqui não é vício não, pô. Isso aqui é só um pouquinho, né? São só 4 horinhas por dia de TikTok, vendo vídeos que eu vou terminar às 4 horas. E se você me perguntar qualquer coisa sobre qualquer vídeo que eu vi, eu não vou lembrar porque a minha cabeça deixou pra trás. Enfim, né? 4 horas, 4 horas foi trocando ideia sobre esses assuntos aí que eu entendi que tinha uma galera que era isso. É 4 horas por dia de rede social, mano. 4 horas por dia. 4 horas depende, é pouco. Você é louco. Você é louco.
Cara, mas assim, pra quem é viciado e consegue se livrar disso, eu sinto como se eu não tivesse nada pra fazer. É como se fosse um vazio bem esquisito. Não, mas vai ser. Você condicionou a sua cabeça a ter um tipo de estímulo que você não tem mais. Vai ser um vazio esquisito. Mas você não nasceu no celular, né? Então você sabe que você viveu um período da sua vida que você fazia outras coisas que não ficar 4 horas no celular, sabe? Então é isso, é um processo. Você não vai parar de usar o Instagram e vai se sentir muito bem no dia seguinte. Você vai achar estranho, você vai falar, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu ficava, pô, né? Quando eu tinha um tempinho, eu abri o Instagram. Quando eu tava aqui à tarde, depois do almoço, eu ficava no Instagram. Óbvio que você vai sentir falta, né? Mas depois de um tempo, você vai descobrir que, caramba, na verdade, você não é que você tá com... Você não tem nada pra fazer. Você ganhou de volta horas do seu dia que você não tinha mais, né? Pelo menos foi assim que eu me senti, tá? Quando eu saí das redes, eu tive um sentimento depois de um tempo que, caraca, eu ganhei horas no meu dia, mano. Eu recuperei ali umas 2 horas por dia que eu ficava no celular, sei lá, que eu não fico mais. E agora eu tenho 2 horas por dia pra fazer o que eu quiser da minha vida, sabe? Enfim. Então é isso, no começo é estranho mesmo. E pra qualquer vício, mesma coisa. O cara fuma cigarro. É que aí é foda, porque aí é um vício diferente, mas... Os primeiros dias, os primeiros meses, ele vai ficar maluco. Ele vai falar, que porra é essa? Como assim eu não tenho mais um cigarro pra fumar? E conforme o tempo vai passando, ele vai se acostumando ao fato de que ele não tem mais o cigarro pra fumar e tá tudo certo, tá ligado? Entre várias outras coisas, né? Pornografia, compulsão alimentar... Compulsão alimentar não, mas vício em doce, né? E também cada um vai saber lidar com o vício da forma que mais reflete em si, né? Pra mim, por exemplo, um jeito de eu parar de fazer algo que eu não quero fazer é não ter mais um acesso fácil a esse algo. Então, por exemplo, doce. Puta, não quero mais comer doce. Como eu faço pra parar? Eu paro de comprar doce. Porque na hora que me dá vontade de comer doce e não tem doce em casa, irmão, eu não vou dirigir meia hora pra ir no mercado pra comprar um doce. Tá ligado? Então eu tô com uma vontade de comer doce, mas não tem doce, então tudo bem. Ou então, Twitter. Porra, uma vontade de entrar no Twitter. Aí você vai abrir o aplicativo, não tem o aplicativo. Porra, você vai realmente baixar... Você vai baixar o aplicativo, logar na sua conta pra isso? Talvez tenham pessoas que façam. Pra mim, funcionava. Eu falava, caralho, não vou baixar o Twitter pra ver, né? Ou então entra no navegador. Aí eu saí, eu desloguei pelo navegador. E aí, se eu abro o Twitter, ele pede pra eu logar. E eu nem sei minha senha mais. Então, criar uma dificuldade no acesso à parada, pra mim, funciona. Talvez pras pessoas funcionem também, né? Isso me ajudou bastante. Eu sei que nem todo mundo... Tem gente que... Tem gente que... Puta, não tenho tal coisa, vou lá comprar, né? Enfim. Pra outras pessoas, putz, não tenho em casa, então não vou comer, não vou usar, não vou, né? Mas enfim. Cara, é fazer um acompanhamento aí, né? Com terapeuta e tal, sem dúvida nenhuma vai ajudar com muitos desses problemas aí que a gente tá falando. Porque afinal, galera, assim como eu tô fazendo aqui... Se você for pedir conselho pra alguém, a pessoa vai te dar um conselho de algo que funciona pra ela, né? E funcionar pra ela não significa que vai funcionar pra você, tá ligado? Quem talvez tenha uma capacidade maior de analisar você como pessoa e te dar um conselho que seja mais assertivo pro seu caso? Um profissional, né? Um psicólogo, terapeuta, psicanálise, enfim. Essas paradas aí, né? Que é isso? Tudo isso que eu falei, cara, se aplicou a mim. Os problemas que geravam eram problemas que geravam comigo. As soluções foram soluções que funcionaram comigo, né? Provavelmente esses problemas não são os mesmos pra vocês. Provavelmente as soluções não vão funcionar com vocês, tá ligado? Por isso que nem sempre conselho é suficiente. Mas, enfim, pra vários outros problemas que existem com as redes sociais, especialmente Instagram, questão de autoestima, né? Questão de tornar a vida alheia tão importante quanto a própria, e às vezes dedicar mais tempo à vida alheia do que à própria vida, né? A questão de que as pessoas constantemente compartilham as coisas positivas da sua vida na internet, isso cria uma falsa sensação de que a vida dos outros tá sempre melhor do que a nossa, e que a nossa tá uma merda, e que a dos outros tá incrível, mas é que é óbvio, a maioria dos outros não vai postar uma história falando, nossa gente, olha essa merda que deu aqui comigo, né? Então é isso. Tem muitos problemas aí que isso gera, né?
E eu faço um convite aí a vocês que estão ouvindo, interessados. Coloquem um objetivo tangível. Um objetivo que seja alcançável com uma certa facilidade. Então, cria aí... Eu vou passar uma semana sem abrir o Instagram. Tá ligado? Cria um objetivo assim. Não coloca, pô, eu vou parar de... Não. Uma semana sem usar o Instagram. E testa. E vê como é. Aí terminou uma semana. Vamos tentar mais uma semana. Né? Se gostou. Ah, gostei. Achei que eu tenho um tempo legal. Ganhei um tempo. Pô, minha cabeça tá bem melhor, né? Ou então, sei lá, eu vou agora, ao invés de ficar 4 horas, eu vou ficar 1 horinha por dia só no Instagram. Né? E aí você faz uma semana, vai, 1 horinha por dia. Aí passou uma semana, agora eu vou tentar diminuir pra 45 minutos, né? Aí passou mais uma semana, 2 semanas, agora eu vou reduzir pra meia hora, tá ligado? Né? Exatamente, é o famoso desmame, né? É isso aí. Quando a FOMO vira JOMO, que é uma delícia, recomendo demais. Que? JOMO é tipo Joy of Missing Out? É o tipo a felicidade de estar fora? É isso? Joy of Missing Out, tá, entendi. Só cuidado pra não virar aquele cara que é superior a todo mundo, porque... Big Brother? Coisa de burro. Eu não caio nesse negócio que a massa cai, não, tá ligado? Que essa de Joy of Missing Out, às vezes se mistura com isso, né? Nossa, como eu gosto de estar fazendo algo que ninguém está fazendo. E como eu gosto de não fazer nada que todos estão fazendo. Não é? Né? Às vezes é um... Tá ligado? Tem que tomar cuidado pra não virar essa pessoa. Que aí, além de tudo, você vai virar um insuportável, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Quando o medo de estar por fora vira até uma... Eu entendo esse sentimento. Vira até uma paz na cabeça. Só que aí é uma paz muito... Você com você mesmo, né? Você não precisa ficar compartilhando isso com os outros. Do tipo... Sei lá, por exemplo... Eu não tô assistindo Big Brother, né? E... Sei lá, eu poderia ficar com a sensação de... Nossa, como eu sou... Como eu não estou perdendo meu tempo como essas pessoas estão. Também não precisa disso, né? Vai ser feliz. Vai dedicar tempo e energia pra algo positivo e não pra ficar se sentindo melhor do que os outros porque você, enfim, sei lá, não tá fazendo algo que os outros estão, tá ligado? Mas eu entendo esse sentimento porque às vezes a galera fala assim, nossa, Mount, você viu esse caso da menina que esfaqueou 18 pessoas? Não, e que bom que eu não tô sabendo, tá ligado? Né? Porque o mundo já é uma desgraça tão grande, a gente já dedica tanto tempo a coisas ruins que, porra, que bom que, né, eu não tô sabendo disso, não tô perdendo tempo com isso. E tem uma questão também que a gente tem que tomar mais um cuidado, né, que é o ficar de fora das coisas que são relevantes pro mundo envolve um privilégio, né? Porque enquanto, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo. Um homem pode falar, nossa, tá por dentro aí desses casos de feminicídio que estão acontecendo? Não, cara, isso aí me faz mal, eu prefiro ficar por fora disso. Que bom, né? Só que você pode ficar por fora disso porque você tem um privilégio na sociedade que você não é a vítima disso, tá ligado? Então, às vezes, tem que tomar um cuidado pra gente não confundir, né, um pouco a vontade de ficar de fora com, na verdade, o privilégio de poder não saber. Então, por exemplo, as pessoas que estão por fora aí da guerra do Oriente Médio que tá acontecendo. Que bom que você tá por fora, mas saiba, você só pode ficar por fora desse assunto porque você é privilegiado ao ponto de não precisar saber disso, porque esse assunto não te afeta diretamente, né? E não que seja um problema, que bom que esse assunto não te afeta diretamente, né? Mas é que eu sei que existe um discurso também que é meio... Nossa, gente, para de se preocupar com essas coisas, vai fazer outra coisa da vida, tá ligado? Nossa, para de se preocupar. Nossa, esses caras de feminismo, para de falar disso. Calma, não é assim também, né? Tem que entender o quanto a gente pode, o quanto a gente talvez não deva, né? Enfim, e relações sociais são muito complicadas, pessoal. Acho que deu de live por hoje já, né? Já cansei já de falar, já cansei de pensar. Amanhã nós estamos aí, tá? Valeu. Tchau, tchau.